Oi, oi, amantes do tempo, tudo bom com vocês? Eu sou o Léo Bose e esse é o segundo episódio de Explicando o Clube 57. Uma série de vídeos aqui do canal Filmologia feita de fã pra fã, em que eu trago conceitos e teorias de viagem no tempo, além da minha interpretação da série, pra tentar te explicar e ajudar a entender as suas maiores dúvidas sobre o universo de Clube 57. Semana passada a gente conversou sobre as linhas do tempo e o efeito borboleta. Pra entender o episódio de hoje e também os próximos, seria interessante se você assistisse o vídeo da semana passada, então eu vou deixar ele aqui no card pra você assistir. No episódio de hoje a gente vai conversar sobre os Guardiões, a Central do Tempo e como esse lugar funciona. Na verdade, ainda tem muitas coisas que a gente não entende sobre a Central e essa é uma parte muito peculiar dentro do universo de Clube 57. E tem bastante coisa pra ser explorada na segunda temporada. Então hoje eu só vou comentar sobre o que foi mostrado na primeira temporada. Até porque no momento que eu tô gravando esse vídeo, a segunda temporada não estreou ainda. Então depois que ela for lançada, talvez algumas informações desse vídeo aqui não façam mais sentido ou talvez tenha novas informações. Então sejam muito bem-vindos, eu sou o Léo Bose e você tá no canal Filmologia. O que torna a Central do Tempo uma coisa tão peculiar é justamente o fato de a gente saber poucas coisas sobre ela. E do meu ponto de vista, isso não é uma coisa ruim até determinado momento. A Central do Tempo é toda futurística, tecnológica, então a partir daí eles já te convencem de muita coisa. Mas ainda fica aquela voz na tua cabeça enquanto você vai dormir querendo saber o que é que eles não mostraram e você não vai dormir enquanto não souber disso. Pra tentar entender a Central do Tempo, seus segredos e seus métodos, a gente precisa começar pelo começo. Mas esse é o problema, a gente não sabe qual que é o começo da Central do Tempo, a gente não sabe quando ela foi criada. Essa Central do Tempo que a gente vê na primeira temporada de Clube 57, em específica, é comandada por ninguém menos que meu xará Leonardo da Vinci. Quando a série mostrou ele pra gente pela primeira vez, eu confesso que eu fiquei com um pouquinho de dificuldade de aceitar que uma pessoa tão velha construiu um lugar futurístico e com tanta tecnologia. Mas é aí que tá o X da questão. Eles nunca falaram que o Da Vinci criou a Central do Tempo. Eles apenas disseram que ele era o chefe daquela Central do Tempo. Mas se ele construiu, também não vou duvidar, porque esse cara, ele era cientista, matemático, engenheiro, inventor, anatomista, pintor, escultor, arquiteto, botânico, poeta e músico. Gente, como que uma pessoa pode ser tantas coisas? Eu nem sei se eu existo. Então ele teve total capacidade de criar a Central do Tempo, mas a gente não tem certeza. Até porque a Central do Tempo mostrada na primeira temporada fica localizada na Itália e pode ser por isso que ele seja apenas o chefe dessa central. Inclusive, em um dos episódios do Motim do Tempo do Barba Negra, ele tava falando pra Diana que o Leonardo da Vinci e os chefes dele deviam favores. Então, se existe alguém mais superior do que o Da Vinci, eu imagino que tenha outra pessoa maior ainda envolvida na criação da Central do Tempo. Apesar disso, vocês vão perceber ao longo do vídeo que a Central do Tempo é um pouquinho incompetente. Mesmo estando localizada na Itália, a Central do Tempo não fica em 1957 e nem em 2019. Na verdade, ela é atemporal. E o fato de ela não estar em nenhuma época faz total sentido, porque é a Central do Tempo e não a Central de 1957 nem de 2019. E a função dos Guardiões do Tempo é guardar o tempo, monitorar as linhas e garantir que elas fiquem na sua forma original. Então eles têm um registro universal do passado, presente e futuro. Mas é aí que você percebe um pouquinho da incompetência deles. No primeiro episódio de Explicando o Clube 57, onde eu falei sobre linhas do tempo e efeito borboleta, eu também expliquei pra vocês que as viagens da Eva e do Ruben causam ciclos. E de novo, o vídeo vai estar aqui no card para você assistir mais tarde, se você quiser entender melhor. Acontece que os Guardiões não têm conhecimento desse ciclo e não conseguem prever ele. A prova disso é quando o tempo fica congelado e a Dama dos Gatos cria uma armadilha. A Diana e o Aurek caem feito patinhos nessa armadilha, então a Dama dos Gatos fala: vocês não conseguiam prever tudo o que ia acontecer? E não é porque as linhas estavam diferentes que eles não conseguiam prever. Eles têm apenas o registro da linha do tempo original. Se os Guardiões soubessem desse ciclo, eles poderiam ter impedido a Eva e o Ruben de viajarem lá no primeiro episódio. Enfim, eles têm só o registro da linha do tempo original e quando eles percebem uma anomalia, um defeito nela, as linhas vão se bifurcando, o alarme da central é ativado e depois um guardião é recrutado para consertar esse erro. A Diana não é a chefe, mas ela é a superiora e dá ordem para todos que estão abaixo dela ali na central. Ela dirige e aprova missões, recruta novos guardiões. Pra quem não sabe, e eu acho difícil você não
não ter pensado nisso, mas ok. Todos os guardiões eram pessoas normais antes de se tornarem guardiões. Em algum momento da linha do tempo, eles acabaram se envolvendo com a questão do tempo e fizeram um treinamento para os guardiões. O próprio Aurek era uma pessoa normal em 2019 e aí ele conheceu a Eva. A própria Diana disse que ela entrou para a Central do Tempo em 1987. E o Victor, a gente não sabe que ano ele entrou, mas ele já falou que é do período da Renascença. Todas as pessoas que entraram em contato com as viagens temporais podem fazer um treinamento para se tornar guardião. E lá no comecinho da série a gente viu o treinamento do Aurek. Mas fora esse treinamento, você precisa ter conhecimento em física, matemática e história universal. Eu acho que história já era um pouco óbvio, porque você precisa saber o que aconteceu na linha do tempo original para preservar ela. A física, porque as viagens no tempo são uma variante da física. E matemática avançada é para você poder calcular as alterações na linha do tempo e também programar os saltos temporais. Além disso, também existe uma língua ou uma forma de escrita apenas dos Guardiões do Tempo, para eles poderem se comunicar sem que uma pessoa normal saiba o que aquilo significa e não gerar alterações na linha do tempo. Pois é, eles têm uma língua própria, mas não usam, e a gente viu isso em um dos episódios que a Diana e o Aurek estavam trocando cartas na escola e a Vero encontra. Sério, qual que é a utilidade, gente? Eu quero saber, alguém me conta? Esse é o Explicando no Clube 57, mas eu não sei explicar isso, então se você souber me conta aqui nos comentários. A gente nunca viu o treinamento dos Guardiões a fundo, nem o que acontece durante ele. Mas muitas vezes a Diana e o Droid já mencionaram o Manual dos Guardiões do Tempo. O nome é bem autoexplicativo, mas não custa falar. O manual tem todas as regras que um guardião precisa seguir e também como agir em cada missão, cada protocolo que precisa ser seguido e cada conceito necessário para que tudo ocorra bem em uma missão. Bem na medida do possível, porque, né? Nas missões, os guardiões vão equipados com um assistente virtual, que é o Droid. Na verdade, ele é mais do que um assistente virtual, ele é uma inteligência artificial, que auxilia o guardião daquela missão sobre o que ele pode e não pode fazer. Além de, claro, estabelecer uma conexão com a central para autorizar o salto daquele guardião. O Droid tem o acesso da linha do tempo original para poder orientar aquele guardião, mas quando ela é modificada, não tem como prever o que vai acontecer. Para eventuais confusões dentro da missão, o guardião pode se disfarçar, seja com as roupas daquele tempo ou com a identidade de outra pessoa. O Droid pode alterar as roupas daquele guardião, mas ele não pode alterar a identidade. Geralmente são os superiores que podem alterar a identidade, porque a função de alterar a identidade só existe na Roca, e a Diana é a única na central com a Roca, porque ela é a superiora. Pra quem não lembra, a Roca é aquele relógio que a Diana usa que pode fazer quase tudo na central. Quem usa esse relógio tem total liberdade para viajar no tempo sem que o superior precise autorizar a viagem desse guardião. Mas para usar a Roca você precisa de um protocolo de ativação. Enfim, as missões dos guardiões variam muito e depende de cada caso. Em um problema simples, que uma pessoa está fora do seu tempo, o guardião pode simplesmente programar um salto para levar ele para casa ou usar uma Marangoni, que é a solução mais fácil. Se essa missão for um pouquinho mais complicada e algumas mudanças já tiverem acontecido na linha do tempo, é preferível que ela fique o mais parecida possível com a linha do tempo original. E também eles podem apagar as memórias de quem teve contato com as viagens no tempo. Usando o cubo apaga memórias, mas apenas um guardião pode usar ele porque existe uma combinação específica para ele funcionar. E se a linha do tempo tiver mas muito ferrada, eles precisam reiniciar o tempo. O reinício do tempo é chamado de Protocolo 13, mas nem sempre vai ser uma solução eficiente porque os viajantes poderiam saltar no tempo de novo. Foi por isso que não reiniciaram o tempo quando o Barba Negra fez o motim, porque a Eva e o Ruben, se eles esquecessem das viagens, eles poderiam viajar de novo. E aí no final da primeira temporada, o tempo é reiniciado, mas a Eva e o Ruben lembram de tudo o que aconteceu justamente porque se eles esquecessem, eles vão voltar a viajar de novo. Normalmente, os fugitivos do tempo não são castigados, mas o Barba Negra, por exemplo, ele tentou dominar a central e por isso ele foi julgado como criminoso temporal. E o seu castigo foi ficar preso na rua multidimensional. Resumidamente, hoje a gente conversou sobre os Guardiões, a Central do Tempo, como eles são recrutados, treinados e também os protocolos que eles devem seguir em cada missão. Então, amantes do tempo, esse foi o segundo episódio de Explicando o Clube 57. No próximo episódio a gente vai conversar sobre a Franken TV e os saltos temporais. Já tá na minha hora. Tchau! E começo a jogar com o destino, vou correndo atrás do tempo, amor. Meu dedo tá torto? Gente, meu dedo tá torto? Como assim?